Tendo seus filhos, foi reagir. E quando ela reagiu, ela buscou um profeta, ela buscou a resposta de Deus. E eu quero dizer que você nesta noite veio buscar a resposta de Deus. E quem busca a resposta de Deus encontra a resposta. Irmãos, o interessante é que todos aqueles que reagem a uma situação, Deus opera. Quando nós nos acomodamos com o nosso problema, quando nós nos acomodamos com a nossa situação, quando nós não reagimos, Deus não reage. Mesmo que Ele está vendo o seu sofrimento, mas Ele espera uma reação. Ele espera uma posição para que Ele venha agir na tua vida. A Bíblia nos diz uma coisa interessante. O jumento do pai de Saul tinha sumido. A Bíblia diz que Saul tomou uma atitude. Ele reagiu. Ele saiu em busca do jumento. E a Bíblia diz que ele procurou. Provavelmente nesta noite você tem procurado a resposta, tem procurado a solução do seu problema. Provavelmente você tem andado, feito prova, concurso e não tem visto a resposta, não tem visto solução, como Saul. Mas a Bíblia diz que ao cair da tarde, ele lembra de reagir e buscar a resposta com Deus. E ele vai em busca do profeta. E a Bíblia diz que ele bate na porta do profeta. E quando ele bate na porta do profeta, ele abre a porta. Deus diz ao profeta: eis aí o homem que será rei de Israel. Irmãos, Deus está aí procurando alguém que está tomando uma posição, que quer mudar a sua história, que quer mudar a sua situação. Irmãos, aquele homem, depois de tanto procurar no deserto, ele bate na casa do profeta, e o profeta Samuel olha para ele e diz: eis aí o homem que eu colocarei como rei de Israel. Eu disse, irmãos, enquanto ele estava com Deus, Saul cresceu. Enquanto ele ouvia a voz do profeta, Deus estava com ele. Enquanto ele temia a palavra de Deus, ele estava com Deus. Mas chegou uma certa hora, irmãos, que o seu coração cresceu. A vaidade cresceu na vida de Saul. E muitas vezes acontece isso, irmãos. Deus nos começa a abençoar dentro do nosso ministério. Começamos a crescer no trabalho, começamos a crescer no emprego. Deus começa a mudar a nossa história, e nós começamos a achar que temos condições e temos situação. E chegou uma certa hora que era para fazer o culto, que era um momento de adoração, um momento de sacrifício. E aquele homem olhando uma multidão que o cercava, uma multidão que lhe admirava. Mas aquele papel, irmãos, de ser profeta era de Samuel. E a Bíblia diz que ele toma posição achando que ele estava demorando, e diz que faz a oração e o sacrifício. Irmãos, muitas vezes Deus nos abençoa e nós perdemos a nossa bênção. Muitas vezes nós não conseguimos segurá-la. Mas nesta noite você vai receber a tua vitória, e Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar para que você não perda a tua bênção, você não perda a tua vitória, porque você é um vencedor. E no vencer, no dicionário diz: vencedor, vence a dor, vence o sofrimento, e você é mais do que um vencedor, porque você serve aquele que já venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, olha que interessante. Daqui a pouco tem um jovem cuidando das ovelhas do seu pai. Saul estava à procura de um jumento do seu pai, e ele é chamado como rei. A Bíblia diz que há um jovem agora também cuidando das ovelhas do seu pai, e é chamado para rei. E eu pergunto nesta noite: o que você tem feito para o pai? O que você tem feito para o pai? O que você tem feito para o pai? O pai nesta noite, ele quer te chamar como rei, ele quer te chamar como príncipe de multidões, mas você precisa falar na obra de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que eles foram mais que abençoados. Então você quer ser vencedor, você quer receber